Bom, Mari, eu começo a análise lembrando que o Paulo Gonet não faz nada, né, nem amarrar o sapato sozinho ou ir ao banheiro sem uma certa autorização do próprio Moraes ou do Gilmar Mendes. Então, me parece que por ele ter feito esse pedido, né, ter autorizado, digamos assim, concluído que o certo é a prisão domiciliar, é já um jogo ensaiado, né? Então, me parece sim que o Alexandre de Moraes não vai ficar sozinho contra toda essa pressão e o Gonet, de repente, adquiriu aí uma independência e um tato humanitário. Né? Não é disso que se trata. É puro cálculo político. Como você mesmo colocou aí, a pressão aumentou muito. Nós vimos no final de semana dois editoriais, né? Um do Globo e um do Estadão, os principais aí jornais do Brasil, pressionando nesse sentido. Né? Eles colocavam lá dentro as premissas falsas, né? Ainda não fizeram um pedido de desculpas público, ainda não fizeram meia-culpa, ainda não abandonaram aquela narrativa ridícula de que o Moraes salvou a democracia punindo os golpistas, né? Porque senão eles mesmos teriam que admitir que foram partícipes disso, né? Foram cúmplices, mas em que pese esses parágrafos assim elogiando, digamos assim, o passado do Moraes, né? Eles concluem, os dois jornais, que está na hora de uma visão humanitária, que o Bolsonaro precisa de tratamento adequado e isso ele só vai ter se ele fizer a prisão domiciliar, se ele for para casa. Né? Então, eu acho que ficou muito pesado, né, para mantê-lo sob tortura. O mundo está vendo, não diria nem só o Brasil. E nisso o Carlos Bolsonaro, filho do Jair, fez um bom trabalho. Né? Ele é o único que vem postando com mais frequência as imagens do pai, inclusive isso gerou alguma controvérsia, porque mostra sempre um Jair ali debilitado, né, fragilizado, e é uma imagem que não é muito condizente com a imagem do capitão, líder, forte. Né? Eu lembro sempre quando o Trump levou aquele tiro de raspão e levantou sangrando, gritando fight, fight, lutem, né? Então, o Carlos optou por esse caminho de mostrar o pai frágil. Mas eu acho que isso tem um lado muito positivo, sim, de despertar, né, a sensibilidade daqueles que possuem. Não acho que seja o caso do ministro Alexandre, acho que ele está fazendo apenas cálculos políticos ali, mas veja que essa publicação do Carlos, a última, né, do pai abalado e fraco e tudo, chegou aqui nos Estados Unidos. O Dinesh de Souza, que é um grande influenciador acadêmico, autor de livros importantes sobre Reagan e foi muito próximo do Trump, ele repostou essa publicação do Carlos chamando atenção. Então, assim, não é só o Brasil que está vendo, o mundo está vendo, né, o que está sendo feito com o Jair Bolsonaro. O Eduardo esteve no CEPAC da Hungria e mesma coisa, né, foi procurado e pessoas, autoridades, perguntando sobre a saúde, sobre o estado de saúde do seu pai. Então, virou um assunto mundial, digamos assim. Né? O ex-presidente do Brasil, cujo filho já lidera algumas pesquisas, né, para a presidência esse ano, como pré-candidato, ele está sob tortura, ele está mal ainda, consequências daquela facada que um esquerdista deu nele, né, o Adélio Bispo, e até hoje mal investigado, mal explicado, né? E em decorrência dessa facada, ele teve várias cirurgias, ele tem esses soluços, ele está com essa pneumonia, ele está com um monte de problema que exige cuidado constante. E ele não vai ter isso na papudinha. Então está muito claro, né? O Fernando Collor de Mello foi para casa por ser bipolar. O Jair Bolsonaro está com uma pneumonia bipolar, né? O nome técnico tem alguma coisa no meio que eu esqueci, bacteriana, eu acho, pneumonia bacteriana bipolar, sei lá. Então, é um negócio muito mais grave. É óbvio que por jurisprudência, por coerência, pela lei, por qualquer aspecto humanitário, o Alexandre de Moraes já tinha que ter tomado essa decisão. Mas ele não toma porque ele é sádico, porque ele quer se vingar de Bolsonaro. Ele quer ver o Bolsonaro sofrer, quiçá morto, né? E dessa vez eu acho que ele vai acabar decidindo pela prisão domiciliar, sim, o que é ótima notícia, é o que importa, Jair Bolsonaro ser cuidado de forma adequada na sua própria casa, mas ele vai fazer isso pelos motivos errados, a gente sabe.
né? Ele vai fazer porque ele está vendo a pressão, uma pesquisa aí mostrou, 60% dos brasileiros não confiam no STF, né? E dos ministros ele é o pior avaliado, não é para menos, né? Então, isso não é apenas uma questão de popularidade, isso é uma questão institucional. Nós temos instituições importantes no Brasil totalmente aviltadas. Isso é o desmoronamento da República. Quando 60% da população não confia na sua Corte Suprema, que país é esse? É um país que já mergulhou na anomia, na terra sem lei. Então é muito grave o que está acontecendo no Brasil. Aí sim, a democracia está sendo destruída, Mari. E o Alexandre de Moraes é o principal responsável e os seus cúmplices do Supremo. Então eles estão sob muita pressão, né? Não é para menos. Não quer dizer que mandar o Bolsonaro para casa vai reverter esse quadro. Não vai, as pessoas sabem que tem muito mais por trás. Mas pelo menos, né, um dos fatores que tem levado aí a essa indignação, a essa revolta popular contra os ministros do Supremo, pelo menos esse fator vai ser aliviado. Então eu acho que o Bolsonaro vai para casa depois da decisão do PGR, né, que não decide nada sozinho. Isso é boa notícia, mas ainda falta muita coisa para a gente voltar a falar que o Brasil é uma democracia. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!